10h13. E o veto de Eduardo Leite à extinção da taxa anual de licenciamentos de veículos segue repercutindo entre motoristas que seguem com a obrigação do pagamento. O governador justificou a necessidade do valor para custeio do serviço e também de segurança pública, mas para especialistas. Essa justificativa não vale de nada e não se sustenta. O repórter Juan Romero traz mais detalhes. Muito bom dia, Juan. Bom dia, Gamon, Sabrina, Vicente, melhores ouvintes aqui do Primeira Edição. Esse veto que a gente vem repercutindo desde terça-feira, basicamente, segue repercutindo no Estado, relembrando o veto ao projeto que foi aprovado por unanimidade mês passado na Assembleia Legislativa, que previa a extinção daquela taxa anual de licenciamento de veículos. Essa decisão tornaria os motoristas do Estado livres do pagamento da bagatela de R$ 114,09 para este licenciamento de veículos, e aí esses condutores poderiam ter depois acesso a este documento, que desde 2019 é emitido apenas de maneira digital. E esse veto não foi acolhido pelo governador Eduardo Leite. Essa extinção, na verdade, não foi acolhida pelo governador Eduardo Leite, que vetou esse projeto de extinção alegando prejuízos financeiros para o Estado gaúcho. Relembrando, o governador disse que esse projeto teria a possibilidade de retirar milhões de reais por ano dos cofres públicos. O impacto principal, na visão do governador, seria o financiamento da segurança pública. Ele se justificou nas redes sociais. Vamos ouvir. Esse projeto sozinho iria retirar cerca de 750 milhões de reais por ano dos cofres públicos. Seria o fim de uma receita que sustenta um serviço que continua existindo e que também financia a segurança pública para os gaúchos. Nesse caso, com menos segurança, com menos investimentos, com um Estado mais fraco. São recursos importantes que têm viabilizado a aquisição de viaturas, de armamento, implantação de novas tecnologias, como o cercamento eletrônico nas grandes cidades. De onde vem esta interpretação para a aplicação de uma taxa para o custeio da segurança pública? Da Lei Estadual de número 8.109. É uma lei que regulamenta a taxa de serviços diversos, no qual está inclusa esta taxa do licenciamento anual dos veículos, que cita que parte dos recursos pode ser repassado para o financiamento da segurança pública e também a manutenção de fundos especiais do Estado. Na visão de Roxane Ponzi, que é presidente da Associação Brasileira de Advogados de Trânsito, não há motivos para que esta taxa seja direcionada para o custeio da segurança pública, a menos que esta segurança pública seja específica para questões de trânsito. É uma taxa e não é um imposto. E sendo uma taxa, eu preciso ter uma contrapartida específica para esse serviço. Por que estamos cobrando R$ 114 para a emissão de um documento exclusivamente eletrônico e destinando uma parte desta taxa para custear segurança pública? Quem sabe, então, vamos mudar o foco, vamos ter mais transparência para tentar entender qual é o custo dos sistemas de informática, do processamento de dados, para a emissão desse documento e não colocar para os proprietários de veículos o custo da segurança pública de todo mundo, inclusive de quem não tem veículo. Porque se nós fôssemos pensar que esse custo, mesmo que fosse uma taxa utilizada para fins de fiscalização, nós deveríamos, então, estar questionando se esta segurança pública ela é exclusiva para fins de fiscalização de veículos automotores. A gente sabe que não é. Os deputados estaduais, quando aprovaram esse projeto de lei em junho, afirmaram que não faria sentido exatamente esse ponto que a gente estava trazendo, que a própria doutora Roxane disse. Não faria sentido o prosseguimento da cobrança, já que ela teria perdido a finalidade por conta da digitalização deste documento, que comprova, que atesta ali que você fez o licenciamento, já que há o acesso exclusivo agora por celular ou também pela impressão que o próprio proprietário pode fazer. Não é mais o papel moeda, envio pelos correios, medida que agora está válida em todo o país. Aliás, o Estado gaúcho, como eu já tinha trazido, seria o primeiro do país a eliminar essa taxa, que, entre todas as 27 unidades da federação, é a sexta mais barata do Brasil, um dado pelo menos positivo que a gente pode trazer. A mais cara fica no Pará, R$ 300,95. E ontem mesmo eu tinha trazido esse valor de que a mais barata é em Minas Gerais, R$ 35. Na visão da advogada Roxane, esse veto precisa ser derrubado. Ela precisa
precisa ser derrubado esse veto. Por quê? Porque ele traz mais justiça em relação à contrapartida que essa taxa estava sendo cobrada. Bom, não podemos, então, zerar esse valor, então que vamos cobrar ele com justiça, apenas para custear esses serviços de processamento de dados. E aí sim, depois vamos debater a criação de uma rubrica, de um imposto, que aí seria o mais adequado para custear a segurança pública. Agora, não botar embutido, que aí o nome não é taxa, aí o nome é imposto. Essa proposta agora volta para a Assembleia Legislativa. Os nobres deputados agora terão esse prazo de até 30 dias para analisar em regime de urgência, mas se não for votada essa manutenção ou derrubada do veto, aí, como eu já havia trazido, tranca toda a pauta da casa, atrapalha também o recesso legislativo, que os deputados certamente estão querendo tirar esse recesso legislativo, e aí se muda toda essa lógica da Casa Legislativa. Mas é um projeto que é uma situação que mobilizou toda a Assembleia Legislativa, oposição tanto à direita, oposição tanto à esquerda, alguns deputados da própria base, até porque o projeto foi aprovado em junho por unanimidade. Então, é um assunto que, claro, também vai render para esta campanha eleitoral dos deputados. Por que a gente foi buscar esse esclarecimento? Porque o governador diz que existe uma brecha na lei, que é a questão do licenciamento em si, que seria a taxa, justificaria uma taxa, mas que eles usam o poder de polícia que está na lei para dizer, não, então a gente pode colocar a segurança pública aqui. E daí a gente, mas será que pode? Ele está usando uma brecha. E ele deixou claro, a gente não está usando todo esse recurso, 700 milhões, para licenciamento. E até a advogada colocou bem. Óbvio que não é, a gente não está falando da emissão, isso ele também, o governador tem ciência, a gente não está falando do papel que não está chegando e por isso não tem que cobrar. Porque sempre tem custo. É a equipe de informática, é o equipamento, sempre se tem algum custo, mas não são 700 milhões, o próprio governador disse isso, parte disso é segurança pública, e eles entendiam, é óbvio que buscaram essa brecha, porque eles não ignoram isso, poder de polícia. Os especialistas que ouvimos, pelo menos, dizem não cabe. Né? Então temos uma questão legal aí, e daí o que eu falo, então cria imposto, porque imposto não é vinculado, taxa é vinculado. Então esclarecimento dessa situação que será definida agora na Assembleia. Atualizações da semana que vem. Cenas dos próximos capítulos. Se tiver incluso na pauta, né? Senão aconteceu um novo boicote da reunião de líderes, que nem aconteceu nessa terça. Não é um alinhamento fácil, não é